Ninguém desenvolveu mais a agricultura no mundo do que o Brasil. Nos últimos 30, 40 anos, a Revolução Verde tomou conta de todas as regiões brasileiras. Mais de 30% da área total do Brasil é tomada por terras cultiváveis. Ou seja, quase metade do país não é de cidade, e sim de regiões agrícolas em pleno desenvolvimento. Nós temos uma reserva de terras que dificilmente outro país no mundo tenha. Se calcula em torno de 216 milhões de hectares ainda possível de serem utilizados aqui no nosso país. O exemplo maior está lá naquela região do Cerrado, que ainda não foi transformado, né? Não foi, eu uso a palavra muito, talvez um pouco forte, não foi domesticada. Veja o exemplo da soja, né? A soja é uma cultura originária da China. Hoje está voltando para lá, mas ela veio da China, de uma região de clima praticamente entre o temperado e o tropical, mas mais para o lado temperado, né? Por isso que se adaptou aqui no Rio Grande do Sul. Em nenhum país do mundo era possível se cultivar soja em clima tropical. Hoje nós estamos cultivando lá em Roraima, né? No Maranhão, no Pará, quer dizer, nós temos condições. Então, quem é que fez isso? Foi a tecnologia brasileira, foi o mundo científico do nosso país, que fez com que houvesse uma transformação na planta de maneira tal que ela pudesse ser cultivada em ambiente praticamente tropical. Um estado em especial transformou a agricultura. Foi capaz de fazer as plantas produzirem muito mais nos últimos anos. O Rio Grande do Sul se tornou uma potência na produção de grãos. Passamos de importadores para exportadores de alimentos. E ainda fizemos isso com sustentabilidade. A tecnologia transformou a agricultura, aumentando a produtividade das lavouras e preservando os recursos naturais. O plantio direto na palha foi, sem dúvida, um divisor de águas. Além dos ganhos de produção, este modelo de agricultura trouxe também ganhos para a natureza. O impacto ainda existe, mas os danos ambientais hoje são muito menores que os de 20, 30 anos atrás. O plantio direto, sem dúvida, não do ponto de vista ecológico, de manutenção do meio ambiente, de prevenção de qualidade do solo, sem dúvida nenhuma, né? Foi um fator fundamental. É uma prática que veio ajudar a conservar e, inclusive, tem responsabilidade fundamental no nível de produtividade das nossas lavouras no dia de hoje. Com o aumento da capacidade de produção, ajudamos o Brasil a quadruplicar as exportações de produtos agropecuários e agroalimentares. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as exportações brasileiras saltaram de 20 bilhões de dólares no ano de 2000 para 85 bilhões em 2016. O país se tornou o maior exportador mundial de café, aves, açúcar e soja. Se for pensar na soja, né, que é um principal pauta da exportação e um dos principais produtos agrícolas, tanto do estado, né, como da região aqui, a gente pode identificar, por exemplo, da safra do ano passado, de 2016, se comparado à safra de 96, nos últimos anos, a gente tem aí, são 20 anos aí, a gente tem um aumento de 1 milhão de hectares por ano, né? Isso se reflete em toda a cadeia produtiva, né? A gente tem aí também um aumento de produtividade em torno de 13% ao ano da soja. Da mesma forma se reflete. E não é só a soja, né? Também outros produtos aí que tornam o Brasil hoje exportador, né, de produtos agropecuários. Isso só foi possível porque a chamada revolução tecnológica também chegou no campo. A agricultura de anos atrás considerava a média produtiva da lavoura. Ou seja, do pré-plantio fazia-se uma amostragem do solo e o resultado obtido valia para a propriedade inteira. Porém, as lavouras apresentavam manchas com produtividade bastante variada. A agricultura de precisão surgiu para sanar esse problema, utilizando mapas gerados via satélite, aliado a diversas ferramentas de manejo. A agricultura de precisão mostra ao agricultor as porções de terras mais produtivas, além de conseguir apresentar as áreas que merecem atenção. O mapeamento de fertilidade do solo, ele pode trazer esse benefício. Tu programar melhor tua adubação, tu saber qual adubo vai te dar a melhor resposta, né? Consequentemente, utilizar a quantidade de adubo na quantia certa, no local certo, vai fazer que tu aumente a tua eficiência. Consequentemente, aumentando a tua eficiência, corrigindo manchas de solo, corrigindo manchas de fertilidade, tu tem um
potencial produtivo maior. E isso está se refletindo durante esses anos, né? O produtor ele vem investindo em palha, sistema de plantio direto aqui no sul. Ele está investindo mais em adubação de solo, através de agricultura de precisão, mapeamento e fertilidade de solo, equipamentos de alta tecnologia para você ter uma boa distribuição na hora da semeadura, na hora da aplicação, na hora da colheita dessa safra. Então são fatores assim que são extremamente necessários. Quem não partir para a alta tecnologia e ter essa produção estável, eu vejo que ele não conseguirá se manter muito tempo pela atividade. Vai dar espaço para outros produtores mais tecnificados. Mas não é só a mecanização que torna a agricultura melhor. As pesquisas em biotecnologia, nanotecnologia e transgenia são essenciais para o futuro promissor da agricultura. Nenhuma tecnologia, e são muitas, né? É um complexo imenso e permanente. Nenhuma tecnologia só pode ser avaliada individualmente, né? Tem que ter o conjunto. Por exemplo, assim, se vamos considerar como é que nós implantamos uma lavoura, né? Nós temos que partir lá da análise do solo para ver qual é as carências que há, para ver as necessidades de nutrimentos para as plantas, né? Nós temos que pensar na variedade, nós temos que pensar no espaçamento, na densidade de semeadura, nos métodos de cultivo, em todas as práticas culturais que vão desde controle de plantas daninhas, controle de doenças, controle de insetos. Então, não se pode pensar uma tecnologia individualmente. É o conjunto que traz o sucesso para a lavoura e para a agricultura, né? A agricultura é uma arte, então? Sim, é uma arte e uma ciência. Se diz que, isso desde os antigos, né? Porque tudo começou... Imagina assim, quando o homem era apenas ele começou como caçador, né? Depois como... caçador, ao mesmo tempo pescador, a gente diz, né? Mas depois ele foi como um coletor, coletava as plantas, né, que está na natureza, e aprendeu que uma semente colocada no solo fazia regenerar uma planta nova para produzir de novo aquela semente. Então, vem de semente a semente. Isso é todo um processo e continua hoje, né? Só que, nessa caminhada da agricultura pelo mundo, nós temos, então, hoje um complexo imenso de tecnologias que foram geradas e o conjunto é que tem que ser analisado. E o futuro na agricultura está mais próximo do que imaginamos. Essa missão que o nosso país tem, né, de alimentar o mundo, é, sem dúvida nenhuma, uma verdade indiscutível, né? Nós temos a possibilidade, desde que o mundo político não atrapalhar, nós temos a possibilidade, né, de fazer com que o nosso país seja, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, o polo alimentador, né, dessa imensa população da nossa biosfera, né, terrestre, com praticamente 10 bilhões de habitantes.